E o nosso tema principal de hoje é muito sério. É algo que camufla o ódio, escancara a discriminação e só traz sofrimento. Vamos falar de preconceito. Existem vários tipos de preconceitos: o religioso, o racial, o social, o econômico, da aparência física, deficiência física, idade e até com o passado de alguém que está tentando se recuperar. Afinal, quem somos nós para julgar ou pré-julgar alguém? Por isso, nós estamos aqui hoje com a ex-Miss Mundo Brasil 2015, Ana Luísa, e o seu marido Tanguy, que já sofreu preconceito racial. Sejam muito bem-vindos à Escola do Amor. Obrigada pela oportunidade de participar. Muito bom, obrigada, gente. Prazer ter Mas vocês. a gente quer saber a história de vocês, como é que vocês se conheceram, antes de falar sobre esse assunto. Antes disso, nós queremos a participação de vocês também em nossas redes sociais. Exato, vá lá e deixe o seu comentário na nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor, no Twitter, @TheLoveSchoolTV e no Instagram, TheLoveSchool, sempre usando a hashtag Escola do Amor. Então, vamos começar conhecendo um pouco mais da história da Ana Luísa, que além de tudo sacrificou o título para priorizar o casamento. Acompanhe. A gente se conheceu na China em 2012. A gente estava na casa de modelos e tava indo trabalhar, e aí Tong chegou. E aí a gente foi compartilhando tudo. Eu cozinhava, eu fazia um prato para ele. Aí, vamos pra academia, a gente ia pra academia junto. A transição entre a amizade e o namoro foi realmente muito tênue. A gente nem percebeu tão bem assim, porque logo no início foi um magnetismo enorme. A gente conversou muito. Foi como se dois melhores amigos tivessem se encontrado e botado conversa em dia, sabe? Foi justamente assim. Nós moramos juntos na China por 3 meses. A sorte é que nossos contratos acabaram juntos mesmo. Eu cheguei para ficar 4 meses e ele chegou para ficar 3. Então, ele chegou 1 mês depois, então deu certinho. A gente terminou os contratos juntos mesmo. E eu ia só alguns dias antes dele, então eu fui pra Bélgica primeiro. Conheci os pais dele sem estar com ele, porque eu fui num voo sozinha, porque ele já tinha o voo dele, eu ainda não tinha o meu. E aí eu conheci meus sogros assim, né? Foi uma experiência incrível, porque, né, você vai conhecer seus sogros assim, né? Sem estar com um namorado. Depois 2 meses e meio em Barcelona. Depois Brasil pela primeira vez, para mim. 2, 3 meses, nem lembro. Desde lá, viajando sempre nos 2 continentes. Não existe mesmo uma rotina, a gente, cada dia é uma coisa diferente, a gente planeja a nossa vida de 3 em 3 meses e cada viagem é uma história, cada trabalho é uma coisa diferente e a gente vai vivendo com estabilidade, com as diferenças cada dia. No pedido de casamento eu chorei igual uma criança, porque a gente estava em Bruxelas e foi incrível. E eu não esperava, porque a gente estava mesmo num ponto, nosso relacionamento, ou a gente continuava, ou a gente mudava para o mesmo lugar e continuava a nossa relação. Ou era vai ou racha, sabe? Não tinha mais como esperar, porque ou ele ia ser deportado ou ele teve inclusive problemas para entrar no Brasil. Essa foi a parte que a gente teve que lidar com a distância por conta das leis da migração, né? Que não é nem sempre fácil se apaixonar por uma pessoa de outra nacionalidade. Então, nesse momento, quando ele pediu em casamento, era para concretizar mesmo nossa união e fazer com que todas essas leis deixassem de ser uma coisa que importasse tanto na nossa vida. A cerimônia do casamento foi realizada na Bélgica, num castelo lá muito bonito, foi incrível. Foi um casamento como se fosse aqui no cartório, só que lá eles fazem de uma maneira diferente. O convite para participar do Miss Mundo Brasil, ele surgiu do coordenador de Sergipe. A escolha entre o título e o casamento foi bem curta, assim. Eu fiquei muito chateada, fiquei desolada mesmo no começo. Principalmente porque eu não esperava que a organização não soubesse. Para mim, eu só estava participando do concurso porque eles já sabiam, né? Primeiro, eu fiquei muito chateado para a situação, porque para nós foi tipo uma traição se não for do organizador, da pessoa que colocou na competição. Por que fazer isso, não sei, mas é o passado agora. E depois eu mesmo falei a Ana que ela podia escolher. Porque se é para estar com alguém que fique triste demais para não poder fazer o sonho dela,
Não sei qual tipo de reação poderia ser, então ela deixou eu escolher. O momento que eu recebi a coroa, eu fiquei muito feliz na realização da carreira, com certeza. Mas a única certeza na minha vida sempre foi Tong, o nosso amor, a nossa união. E coisas profissionais de carreira vai e vem, mas o amor, eu acho que era a única coisa que eu não desistiria mesmo, por qualquer outra coisa que fosse. E preconceito? Vocês já sofreram também? Acho que você vai falar melhor do Você que quer eu. começar ou... Você pode começar. Pode começar. Quem vai começar, então? Então deixou a pior parte para ele contar, né? Vocês sofreram preconceito de pessoas? Como foi isso? Acontece, então. Eu vou começar com uma história pessoal, né, que a gente tem histórias diversas do casal, né, que a gente já sofre andando na rua. Mas minha, pessoalmente, em 2009, eu ganhei um concurso chamado Rainha do Chocolate, lá em Vila Velha, na minha cidade. E logo depois da minha eleição e tudo mais, eu tive um problema de comentários no Orkut na época, comentários super racistas, falando mesmo coisas que nem devem ser ditas de novo. E aí eu fui direto na polícia dos internautas, conversei com eles para ver o que dava para fazer e realmente dar inquérito, é um crime, de fato, racismo é um crime, né? Então a gente resolveu, não, eu vou lidar de uma forma mais pessoal. Eu liguei para a pessoa, que era a menina que ganhou em segundo lugar, e falei, por favor, tira essa foto, você está me ofendendo. E ela tirou e finalmente resolveu-se dessa forma. Mas nem sempre acaba tão bem, né? Mas acabou e foi assim meu principal evento, assim, diretamente a mim. Já presenciei outras formas, mas a nossa situação, assim, de nacionalidade e o fato da gente ser tão diferente um do outro chama muito atenção. Na Europa, por exemplo, as outras negras, elas olham pra mim de uma forma bem... como se eu tivesse traído a raça, sabe? Como se eu tivesse a obrigação de namorar um negro, de estar ao lado de um negro. Esse problema de preconceito já afetou o relacionamento de vocês alguma vez? Nenhuma vez. Nunca, acho que nada. Pessoalmente, as pessoas podem dizer o que eles querem, mas isso não importa. Tivemos muitos obstáculos para poder chegar até hoje, nesse ponto, com vocês. Obrigado de novo. Mas foi difícil desde o primeiro dia. Na China, estávamos andando na rua, nas mãos e tal, e os chineses chegando perto da Diana. Eles viam tocar minha pele, o cabelo, eles nunca tinham visto, né? Isso sobre o racismo e tal, eu acho pessoalmente que é mais um problema mundial, de qualquer jeito. De falta de consciência. Consciência comum, consciência pessoal. Quando você foi encontrar os pais dele, como você falou ali, foi sozinha, né? Ele nem estava com você. Você não teve esse temor, como que eles vão me receber? Como que você encarou isso? Passou pela minha cabeça, com certeza, mas minha família, eu sempre, desde pequena, eu sempre me aceitei muito bem, assim, nunca tive problema em relação à minha cor ou minha classe social, de forma alguma. E então, essa base familiar me ajudou muito para eu me aceitar. Isso que você falou, Ana Luísa, é muito importante. Eu vejo que o preconceito, a gente não tem como evitar, porque o preconceito, na verdade, está dentro das pessoas, às vezes até mesmo com elas mesmas. Ou aceitaram o preconceito da sociedade contra elas? Se você não tem, então fica um problema de fora, um problema exterior, que não afeta você. Outras pessoas têm, é como, por exemplo, uma pessoa tem mágoa de você. Aquilo ali, ela que tem. Você não afeta a sua vida, né? Profissionalmente já enfrentou também preconceito no seu trabalho, a sua carreira de Olha, modelo? Infelizmente sim, é uma coisa que acontece todos os dias. Infelizmente, sendo negra aqui no Brasil, principalmente o mercado, ele é bem seletivo. Tong, ele trabalha muito mais que eu. E a gente sabe muito bem que tem muitos negros na nossa sociedade. Por que isso acontece, né? Geralmente, quando eu trabalho, é numa questão de colocar diversidade. Aí eu trabalho com uma asiática, com uma ruiva. E assim, eles mudam um pouco o foco, assim. Eles querem mostrar a diversidade, mas não há diversidade aqui no Brasil. A miscigenação já faz parte da nossa sociedade. E no mundo Miss também. Eu fui a segunda negra em 52 anos a ser eleita Miss Mundo Brasil.
Olha só, 52 anos, gente. É muito. E por que não a asiática? E por que não a ruiva? E por que não o amarelo, o ruivo, o verde? Né? Isso é uma coisa que falta mesmo. As pessoas precisam compreender que o Brasil pode ser representado por todas as etnias, todas as raças. E não só a caucasiana, ou só a loura, ou só a negra. Enfim, a gente precisa dessa variação, né? Ana, você sacrificou esse título pelo seu relacionamento, não foi? Conta pra gente como é que foi isso. Então, antes de competir, eu já era casada na Bélgica. A gente já tinha se casado na Bélgica. E a gente estava em processo de homologação. E é bom que eu vou ter a oportunidade de dar a notícia aqui que a gente conseguiu legalizar o nosso casamento aqui no Brasil. Que legal! E lá na Bélgica, finalmente. Parabéns. A gente ficou muito feliz. Finalmente, a gente tem a liberdade de ir para um país do outro, sem problema, graças a Deus. Nossa, demorou muito, gente. Foi uma batalha imensa. E por conta dessa batalha que eu renunciei à coroa, porque eu queria mesmo que essa legalização ocorresse. A gente já está lutando muitos anos para que ocorresse. E finalmente agora chegou o momento. E seria o momento que eu estaria competindo na China, então não seria realmente possível manter a coroa. Mas assim, o fato de eu ter ganhado, já me realizei por ter ganhado, por ter tido essa oportunidade, por ter sido a segunda negra a representar o Brasil, mesmo por pouco tempo. Mas essa prioridade que eu dei na minha vida pelo amor, pelo Tong, para estar ao lado dele, eu acho que foi muito importante, porque a coroa ela ficaria só por um ano e o amor verdadeiro... Você tinha escolha, na verdade, ou foi algo que você não teve opção a não ser renunciar? Não, eu tive a opção sim. A gente poderia parar a homologação e aí atrasaria toda a burocracia que a gente... Vai começar a zero de novo. Começar a zero de novo. E essa burocracia toda a gente já estava no limite. Principalmente porque, imagina, você ama uma pessoa e por conta da sua nacionalidade, você não tem como ficar junto. Era uma coisa que atrapalhava muito. Toda vez que a gente viajava, a gente ficava com medo de não poder entrar no país. Então, ele teve uma vez que ele teve que voltar direto no mesmo avião que ele veio. E super longa viagem, você sabe. Pode comprar pão de queijo. Ele pôde comprar pão de queijo no Brasil e voltar. Foi só isso. Então, isso é terrível. Essa barreira que a gente tinha entre nós era uma coisa que atrapalhava mesmo. E era uma coisa que eu queria me livrar desde sempre. E foi por isso. Qualquer outra coisa, eu acho que a coroa era uma coisa que eu dei muito valor, com certeza. Você chegou a encorajá-la a ir em frente com o reinado dela de Miss, ou você concordou, não, acho que realmente é melhor o nosso casamento? Qual foi a sua... Não, ela tinha que ficar em casa, limpar tudo. Não, estou brincando. Quando a Ana teve a possibilidade de poder fazer o concurso de Miss, foi totalmente contente. Uma vez mais. Contente. Porque era meu amor, então estou lá para ajudá-la desde o começo. E quando a situação aconteceu, la deixei escolher. Quer dizer, você também deve ter ficado muito feliz com a escolha que ela fez, né? Porque ela abriu mão de um sonho dela por um sonho maior, que é você, né? Então, beleza. Exatamente. Isso reforça bem o amor, né? O relacionamento, o compromisso de Exatamente. vocês. Esse sacrifício mostra, prova o valor do relacionamento. E às vezes a gente vê pessoas abrindo mão do relacionamento por muito menos, não é? Que coloca em questão realmente o amor. Será que ele me ama? Será que ela me ama? Porque me trocou por tão pouco, não é? No caso, você abriu mão de muito para você, pessoalmente, por causa do relacionamento. E agora, Tong, tem que valorizar bastante essa sua esposa, viu? Porque ela te valorizou bem. Isso não se acha aí por aí, não. É raro, é uma raridade. Nós estamos aqui fazendo esse programa e sempre falamos, priorize o seu relacionamento, priorize o seu casamento, porque hoje em dia as pessoas não conseguem priorizar o relacionamento. O relacionamento sempre fica para depois. Tá bom, depois a gente fala, depois a gente pensa nisso, depois a gente trabalha nisso, né? Sempre a carreira, sempre o dinheiro, sempre os filhos, os sonhos pessoais. Então, assim, você tem aí uma esposa... Na verdade, exatamente o que fazemos o mais importante para nós é de estar juntos. Vai além do resto. Se tem um trabalho lá, mas não vai dar certo por essa situação ou tal, ok, beleza. Vamos sempre cuidar de nós primeiro, para ter certeza de ficar juntos, e falamos muito, comunicamos. Qualquer pequena situação, vamos falar sobre isso, para ter certeza que não tem nada escondido, nada
mal interpretado para poder seguir com esse amor tão poderoso que temos, graças a Ana. Como você disse, ela valorou muito. Ok. Agora, não é só preconceito racial que infelizmente existe no mundo, há muitos outros tipos de preconceito e um deles é o preconceito contra os gordinhos. Não é? Preste atenção nessa matéria. A minha vida toda foi um preconceito porque o meu mundo de dança é muito louco, porque todo mundo é magro. Eu não tenho uma amiga gorda. Então, assim, sempre escutei dos meus professores que eu não quero ser ninguém, que eu não quero conseguir nada. Uma pesquisa feita por um site especializado em vagas de emprego com 16 mil entrevistados chegou à seguinte conclusão. Na hora de escolher o profissional para preencher a vaga, o peso pesa na decisão final. 60% dos entrevistados admitiram ter sofrido preconceito na hora da entrevista. Para entrar para ser paquita, eu precisei emagrecer 5 quilos. A Marlene Matos, na época, chegou para mim e falou, qual é seu sonho? Eu falei, ser paquita. E ela falou, para os padrões de uma paquita, você está fora de peso. Para você, se você quiser realmente ser uma paquita, você tem que emagrecer uns 5 quilos. Vou te dar um mês e pouquinho, 2 meses para você emagrecer. E eu perdi em 15 dias 5 quilos, porque eu queria muito ser paquita. Uma vez eu fui fazer um teste por um comercial. E quando falaram assim, a Paquita vai fazer o teste, a Paquita vai fazer o teste, eu fiquei entre as duas finais, assim, eu e mais uma menina. E quando eu cheguei, que eles me olharam, eu nem fiz o teste. Eles falaram assim, não, você perdoe, mas você não tá no padrão do teste e tal. E eu saí chorando muito, eu chorei, falei, nunca mais vou fazer nenhum teste enquanto eu não estiver muito bem. Uma gordurinha sobrando aqui, ali, acolá. De acordo com o Ministério da Saúde, mais da metade da população está acima do peso, sendo que 17% são obesos. Portanto, uma realidade que já faz parte do cotidiano. Mas isso não significa muita coisa quando o assunto é aceitação. A pior coisa que eu sofri preconceito pelo fato de ser gorda foi quando eu tive pessoas na minha vida que falaram pra mim que eu sempre ia ser aquela gordinha, nunca ia ser ninguém. E hoje em dia eu dou um tapa na cara de todo mundo. Na verdade, causa uma insegurança o fato de você estar um pouquinho acima do peso, porque na hora de paquerar, você fica inseguro, não tem jeito, né? Mexe um pouco com você. Mas se eu falar que não tem preconceito e que não atrapalha no dia a dia, é mentira. E nem quem é celebridade escapa da mira da gordofobia. Eu não saí na rua pra fazer nenhuma vida social, eu só usava roupa larga. E eu estava cada vez engordando mais. Eu acho que se não fosse o programa, eu talvez realmente entrasse numa depressão muito forte. Eu acho que a gente tem que se cercar sempre de pessoas que te deixam bem, que te deixam felizes, amigos, famílias e ter uma autoconfiança. Você confiar no que você faz, confiar na tua pessoa, na tua autoestima, no teu trabalho. A atriz Fabiana Carla, conhecida por papéis cômicos, declarou em uma entrevista a um site que convive bem com sua forma física, mas que percebe que no Rio de Janeiro as pessoas pautam muito sua vida pela forma física e pelo bem-estar. Acho que o gordo é mais discriminado do que o negro no Rio de Janeiro. Eu acho o preconceito uma coisa boba, uma falta de opinião, porque cada um tem que tomar conta da sua vida, não tomar conta da vida dos outros. E eu estava aqui com os meus botões pensando nas pessoas que criticam quando uma modelo ou uma celebridade engorda um pouquinho, né? Assim como a gente vê que as agências, né, impõem isso muitas vezes, que a mulher tem que ser magra, modelo bem magrinha, o público também às vezes impõe isso, né? O público às vezes quer isso, as mulheres criticam aquelas que têm um pouquinho a mais de gordurinha aqui e ali, que não tem o corpo perfeito. Então, as pessoas têm que aprender a aceitar se aceitar primeiramente, né? E aceitar, é como a última candidata ali do quadro do peso falou, né? As pessoas têm que aprender a viver a vida delas. Exato. Né? Parar de ficar olhando para as pessoas e estar sempre querendo dar uma opinião sobre a vida das pessoas, né? Com certeza. É um estereótipo que eles criam
da beleza perfeita, né? Isso não É. existe, gente. A beleza é tão subjetiva, né? Cada um vê de uma forma diferente. Então, que seja gordinho ou magrinho, isso não muda. Isso depende de cada pessoa e como ela vê. Mesmo os modelos têm seus defeitos, né? E às vezes gostam não, às vezes tem preconceito até contra o próprio corpo, porque não se encaixam na perfeição, no padrão, no estereótipo que você falou. Vocês como casal, já por causa do preconceito, já deixaram de ir a algum lugar, algum evento, alguma situação por causa de temerem sofrer preconceito ou não? Vocês encaram e não querem saber? Olha, como a gente trabalha como modelo, a gente sempre tem um certo problema para nos inserir no mercado. Porque imagina, como eu falei, o mercado daqui, então ele trabalha mais que eu. E isso é normal, porque ele é o biotipo aceito. Mas tem, por exemplo, no mercado da China, nós dois podemos trabalhar muito bem. Mas em Londres também é possível, em Nova York, porque eu, como negra, também trabalharia. Mas a gente sempre tem que estudar o mercado do local para ver se eu trabalho. Ou ele trabalha. Isso é uma coisa que a gente tem que ver qual é o biotipo que eles aceitam mais e qual que é o que mais vende no mundo da moda. Por exemplo, a gente já morou em Barcelona e em Barcelona eu tive um trabalho no tempo que a gente estava lá. E ele trabalhou muito bem. Então, assim, depende do mercado, cada um aceita de um tipo. Então, isso é realmente complicado. Então, tem lugares que a gente não vai, porque a gente sabe que ou um ou outro não vai trabalhar. Então, a gente sabendo que ele vai trabalhar mais, eu já vou com a mente pronta para saber que eu também não vou ser aceita no mercado. A gente não vai. Ok, antes de encerrar, uma última pergunta. Vocês como casal, com todas as dificuldades que já enfrentaram, distância, as diferenças culturais e tudo mais, quais as dificuldades no relacionamento, as maiores dificuldades que vocês já tiveram? Por exemplo, discórdias, algum assunto que vocês não conseguiram entrar em acordo imediatamente? Quais foram as lutas de casal? Nossa, a gente nem tem isso. Que boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Principalmente porque a gente é o tipo de casal que comunica tudo. Tudo. Qualquer coisa. A gente se abre sempre. Então, ele é meu melhor amigo e eu acredito que eu sou a melhor amiga dele. Então, a gente fala sobre tudo, a gente tenta sempre entrar num consenso sobre as coisas. E isso facilita muito, porque a comunicação é a base de qualquer relacionamento. Mas nunca tiveram uma briga assim, uma discórdia, nada? Sério, não. Que se poderia ser lembrado ou não. Honestamente não, porque lutamos tanto para ficar juntos que nem tivemos tempo para poder brigar. Então eu já sei qual o segredo, a saudade. Pode ser. Né? É isso, é poder ser capaz de aproveitar cada segundo com o outro. Focalizar na concentração que temos com o que o outro tem a dizer. Qualquer coisa, que seja uma pequena coisa ou não, uma piada, uma escolha de roupa ou tal, concentrar, estar lá 100%, porque são os momentos juntos que são os pequenos, que viramos maiores, que viram a vida toda depois. Então... Algum choque cultural curioso? A gente sempre explica um para outro a língua, né? Na verdade, entre a gente só fala inglês. E aí, assim, depende do momento. E assim, a gente tenta, por exemplo, explicar por que eles falam dessa forma, e a gente explica como que é a palavra, explica em francês ou em inglês, a gente vai mudando. A origem das expressões, por exemplo. As expressões, é uma coisa que muito popular, muito pessoal, né? A gente não tem como explicar muito bem por que isso, não tem nada a ver. E a gente vai explicando. Não, baby, aceita, é assim, não tem como explicar. Tem coisa que eu nem sei explicar, meu. Depois você explica para ele o que quer dizer, por exemplo, com quantos paus se faz uma canoa. Eu vou deixar vocês conversarem hoje à noite sobre essa expressão. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns. Obrigada pelo convite. Ok, obrigado. Sucesso. Obrigada. Sucesso também. Bom, o que podemos aprender então sobre o preconceito e o sofrimento que ele traz às pessoas é como Voltaire já dizia: o preconceito é uma opinião não submetida à razão. Ou como Renato Cardoso também dizia, e diz que o preconceito é o atestado de ignorância assinado por uma mente fechada. O que podemos dizer a respeito? Simplesmente não é inteligente.